O sonho de um homem ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Quinta parte. Sim, sim. A conclusão foi ter eu estragado tudo. Como foi isso? Não sei. Já não me lembro como sucedeu. O sonho durou milhares de anos e apenas me deixou uma impressão de conjunto. Só me lembro do que o culpado do pecado original fui eu. Como uma espantosa triquina, qual prestífero bacilo que devasta a terra, assim devastei eu toda aquela terra inocente e feliz. Aqueles homens aprenderam a mentir, tomaram gosto à mentira e reconheceram como eram belos. Oh, pode ser que a princípio o fizessem inocentemente, por jogo, por diversão, que apenas se tratasse de um bacilo, mas este átomo de mentira enraizou-se nos seus corações e foi do seu agrado. Não tardou que dele derivasse a voluptuosidade, e essa voluptuosidade engendrou a inveja, e esta a crueldade. Oh, não sei, não me lembro já como, mas não tardou que se vertesse a primeira gota de sangue. A princípio apenas sentiram espanto, mas depois assustaram-se e começaram a afastar-se uns dos outros. Vieram as censuras e as incriminações. Conheceram a vergonha e erigiram-na em virtude. Surgiu o conceito de honra e cada bando se uniu à sombra da sua bandeira. Começaram a torturar os animais e os animais afastaram-se deles. Foram ocultar-se nos bosques e tornaram-se seus inimigos. Iniciou-se a luta pela separação, pela particularização, pela personalidade, pelo teu e pelo meu. Começaram a falar várias línguas. Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto. Ansiavam pelo sofrimento e diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu a ciência. Como se haviam tornado maus, deram em falar de fraternidade e de humanidade e compreendiam estas ideias. Como se tornaram criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para a encerrarem neles. E para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a guilhotina. Mal se recordavam daquilo que perderam e não queriam acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Riam-se até da possibilidade dessa sua felicidade passada e taxavam-na de sonho fantástico. Nem sequer podiam fazer uma ideia desse estado e acontecia, além disso, uma coisa estranha. Agora que tinham perdido já toda a fé na felicidade pretérita e a classificavam de fantasia, empenhavam-se a tal ponto em voltar a ser inocentes e felizes que se ajoelhavam como crianças ante os desejos dos seus corações. Adoravam esses desejos, erguiam-lhes templos e oravam à sua própria ideia, ao seu próprio querer, ao mesmo tempo que continuavam a acreditar, com uma convicção inabalável, na possibilidade de cumprir e realizar essa ideia, apesar de implorarem por ela de joelhos. E, no entanto, se pudesse ter-se dado o caso de voltarem outra vez àquele inocente e venturoso estado que perderam, se alguém os tivesse consultado, perguntando-lhes: "Quereis voltar a ele?", ter-lhe-iam respondido resolutamente que não. A mim, diziam-me: "Bom, seremos mentirosos, maus e injustos. Sabemo-lo e lamentamo-lo. E essa é a nossa tortura. E talvez por isso nos atormentemos e castiguemos mais do que faria esse juiz misericordioso que há de julgar-nos no futuro, mas cujo nome nos é desconhecido. Mas, em compensação, possuímos a ciência, e graças a ela havemos de tornar a encontrar a verdade, e então aceitá-la-emos, já com consciência. O saber está acima do sentimento, o conhecimento da vida, acima da própria vida. A ciência há de tornar-nos omniscientes, e a omnisciência conhece todas as leis e o conhecimento da lei da felicidade está acima da própria felicidade." Era assim que eles me falavam e, a avaliar por tais palavras, cada um deles se tornara mais apreciador de si próprio que dos outros e se valorizava a si próprio mais que tudo no mundo. Sim, e não poderia ter sido de outro modo. Tornaram-se todos tão ciosos do seu eu que cada um se afanava por rebaixar, oprimir e diminuir o eu do próximo, por todos os meios possíveis, e só nisto se resumia a sua vida. Desenvolveu-se a de escravatura e surgiram até escravos voluntários.
Os fracos submeteram-se com gosto aos mais fortes, mas com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os mais fracos que eles. Surgiram entre eles os profetas que lhes falavam do seu orgulho a chorar, da perda da medida e da harmonia do sentimento do pudor. Mas eles riam-se e troçavam desses profetas e acabavam por lapidá-los. Sangue sagrado correu nos umbrais do templo, mas também haviam homens que começaram a discutir a maneira de voltar a uni-los a todos, de tornar a viver em comum, formando uma só amistosa e concorde sociedade, em que não prejudicassem os outros, sem que, entretanto, deixassem de querer a si próprios mais que a ninguém. Esta ideia foi, entre eles, causa de grandes guerras. Todos os beligerantes acreditavam ao mesmo tempo que a ciência, a omnisciência e o instinto da própria conservação obrigariam finalmente os homens a unir-se numa sociedade razoável e cordata, para o que, entretanto, se esforçavam os omniscientes a fim de acelerar as coisas, por exterminar todos os não omniscientes e quantos não compreendiam a sua ideia, a fim de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas não tardou que diminuísse o sentimento geral da própria conservação e surgissem voluptuosos e soberbos que proclamavam abertamente que desejavam tudo ou nada. Registaram-se proezas de todo o género e, quando não conseguiam nada com elas, restava o recurso do suicídio. Houve religiões consagradas ao culto do não-ser e do próprio aniquilamento, em honra do eterno repouso em o nada. Até que, por fim, aqueles homens se cansaram dos seus absurdos esforços e nos seus rostos refletiu a dor. E proclamaram: a dor é beleza, pois só a dor tem sentido. E cantaram a dor nos seus poemas. Eu andava numa agitação entre eles, torcia as mãos e chorava, mas amava-os, no entanto, e talvez mais do que antes, quando no seu rosto não assomava ainda nenhuma dor e eram belos e inocentes. A terra por eles manchada parecia-me então mais valiosa do que antes, quando era um paraíso, e isso apenas porque nela aparecera a dor. Oh, eu sempre amei a dor e a tristeza, mas só para mim, só para mim. Porém, como agora a sofriam eles também, chorava de compaixão. Estendia-lhes as minhas mãos e, no meu desespero, acusava-me, amaldiçoava-me e desprezava-me a mim próprio. Dizia-lhes que tudo aquilo fora obra minha, que eu, apenas eu e mais ninguém, tivera a culpa de tudo, que lhes levara a corrupção, a peste e a mentira. Pedia-lhes que me crucificassem, ensinava-lhes a armar uma cruz e a levantá-la. Não me podia matar a mim próprio. Não tinha coragem para o fazer. Mas queria sofrer o tormento pelas suas mãos. Suspirava por derramar o meu sangue até à última gota no suplício. Mas eles não faziam mais que rir-se de mim e acabaram por dizer que eu era completamente doido. Até me defendiam, dizendo que não tinham, agora, senão aquilo que haviam desejado, e que tudo isso acontecera porque tinha fatalmente de acontecer. E por fim declararam que eu constituía um perigo para eles, e que, portanto, se resolveriam a encerrar-me no manicômio, se não desistisse das minhas prédicas. Quando os ouvi dizer isto, foi tão grande a dor que me trespassou a alma, que o meu coração se confrangeu e me senti morrer. E então despertei do meu sonho.